árvore de 5.000 anos é provavelmente o ser vivo mais velho que existe no planeta. É um pinheiro da Califórnia, nos Estados Unidos. Já de outra árvore, a bétula, foi encontrada na Finlândia uma goma de mascar, um chiclete de alcatrão também de 5.000 anos, que o povo do Neolítico mascava para cuidar dos dentes e da gengiva. Olá, amigos da história, bem-vindos ao canal e vamos juntos voltar bastante no tempo para conhecer as coisas mais antigas do mundo. Já adianto logo que existem debates a respeito da idade e de qual item foi realmente o primeiro, porque os arqueólogos e historiadores estão sempre fazendo novas descobertas. E claro, não dá para falar de tudo, mas vamos lá! O material mais antigo conhecido no planeta é um mineral, os cristais de zircão encontrados na Austrália, com 4 bilhões e 400 milhões de anos. Isso aí é do tempo da formação dos continentes. O fóssil mais antigo do mundo não é de um dinossauro, mas de bactérias encontradas em camadas de quartzo no Canadá, com 3 bilhões e 800 milhões de anos. Ótimos para a gente aprender sobre o surgimento da vida na Terra. Já o fóssil do Nyasasaurus parintone, esse bichinho aí, pode ser considerado o avô dos dinossauros, com 245 milhões de anos. Ele vivia na Tanzânia, media 1 metro de altura e pesava entre 20 e 60 quilos. As primeiras ferramentas criadas no mundo foram feitas de pedra, há mais de 3 milhões de anos. Portanto, são anteriores aos próprios seres humanos. Foi uma outra espécie ancestral do Quênia, na África, inteligente o suficiente para afiar uma pedra e fazer uso dela. Já a primeira joia conhecida tem cerca de 130 mil anos e a forma era de um colar ou uma pulseira feita com garras de águia, que possivelmente era usada em cerimônias dos Neandertais. Há uns 40 mil anos, a humanidade já produzia arte, como a escultura da Vênus de Hohlefels, a estatueta mais antiga representando uma figura humana, feita em marfim de mamute e encontrada na Alemanha. Osso de mamute também foi o material da flauta, talvez o primeiro instrumento musical criado entre 42 mil e 43 mil anos, também encontrado na Alemanha. E foi com o osso da panturrilha de um babuíno que uns 35 mil anos atrás foi criado o primeiro instrumento usado para medir ciclos lunares. Ele foi encontrado nas montanhas da Suazilândia, na África. E possivelmente também para contar a passagem do tempo, 10 mil anos atrás, os primitivos caçadores e coletores da Escócia cavaram 12 poços. Para quê? Para seguir as fases da Lua. E esse teria sido um dos primeiros calendários do mundo, mais velho até que o da Mesopotâmia, de 5.000 anos. E para contar a passagem das horas, o relógio de sol mais antigo do mundo foi descoberto no Vale dos Reis, no Egito, com 1.300 anos. Em um período mais próximo de nós, o relógio mais antigo é o de uma catedral na Inglaterra, fabricado no ano de 1386, portanto, tem mais de 630 anos e ainda funciona. O primeiro mapa conhecido foi desenhado numa pedra há 14 mil anos, numa caverna da Espanha. Ele descreve a paisagem ao redor, com montanhas, rios, lago e os animais das redondezas. Já no Iraque, a antiga Mesopotâmia, foi encontrado um mapa do ano 2400 a.C. Está inscrito em um tablete de argila cozida. Nele aparecem a Babilônia, a Assíria e o rio Eufrates. O texto também descreve a região, os heróis da época e as bestas mitológicas. Também em 3 tabuletas de barro foi escrito o mais antigo livro de receitas, de 1.700 anos antes de Cristo. Se você souber decifrar a escrita cuneiforme dos sumérios, pode aprender como preparar ensopados e caldos com carnes de ave e carneiro, por exemplo. Para comer, a colher mais antiga em marfim de mamute, feita 21 mil anos atrás e encontrada na Rússia. Falando nisso, esses são os restos de comida mais antigos do mundo. Migalhas de pão de mais de 15 mil anos, assado em pedras
quentes ou no calor das cinzas por homens primitivos. Descoberto na Jordânia recentemente, esse alimento misturava trigo selvagem, cevada e outros grãos. Ou seja, antes mesmo da invenção da agricultura e da moagem, a humanidade já fazia pão. Já o pão inteiro, não só as migalhas dessa vez, foi encontrado assim, parecendo um carvão na Inglaterra. Ele tem 5.500 anos, é lá do período Neolítico. E que tal ler um livro todo de ouro legítimo de 24 quilates? O livro de ouro etrusco, considerado o primeiro de várias páginas do mundo, é feito de 6 folhas de ouro e encadernado com anéis. Nas placas estão inscrições etruscas com imagens relacionadas às lendas e tradições gregas. Foi descoberto na Bulgária e é do ano 500 ou 600 a.C. Já o livro egípcio dos mortos é o texto religioso mais antigo do mundo. Trazia instruções para os falecidos na vida após a morte. Foi encontrado em um túmulo de mais de 4.600 anos. Entretanto, as múmias mais antigas não são do Egito, mas da América do Sul, do povo Chinchorro, do deserto do Atacama, no Chile. Essas múmias têm até 10.000 anos. A coroa mais antiga do mundo foi descoberta em uma caverna acima do Mar Morto, onde permaneceu por quase 6.000 anos. É feita de metal e adornada com figuras de aves e de portas. Ela faz parte das centenas de artefatos da Idade do Cobre descobertos no deserto da Judéia. Essa máscara de pedra é considerada a mais antiga já conhecida. Ainda não há muitas informações sobre ela, mas os arqueólogos pensam que data de 7.000 anos antes de Cristo, ou seja, era uma pré-cerâmica neolítica. E as primeiras moedas do mundo apareceram há mais de 2.500 anos no antigo reino da Lídia, que hoje é a Turquia. Elas eram feitas de uma liga de ouro e prata e se espalharam pela Europa e pela Ásia. Algumas foram encontradas por um mergulhador no Mar Negro. Aliás, os destroços do naufrágio mais antigo do mundo foram descobertos na Turquia também. O navio afundado tem aproximadamente 4.000 anos. Esse aí é um dos mais antigos jogos de tabuleiro conhecidos na história. Chama-se Senet e foi inventado 4.000 anos atrás no Egito. As regras desse jogo é que até hoje não estão muito claras ainda. Já o primeiro esporte era chamado Ulama, um jogo de bola de borracha com várias regras em competições de 2 equipes, uma contra a outra. Mais de 1.500 quadras de Ulama foram desenterradas onde viviam as civilizações maias e astecas no México e nos arredores. Um ancestral do nosso futebol desde o ano 1400 a.C., quando os torcedores comiam carne e tomavam uma bebida alcoólica de milho fermentado enquanto assistiam ao jogo. Já os perdedores tinham as cabeças cortadas. Vamos falar agora de algumas construções. A mais antiga de pé até hoje é uma torre de 11.000 anos e 3 andares, conectada às muralhas de Jericó, onde fica a atual Cisjordânia, construída perto de onde a Bíblia diz que Jesus foi tentado por Satanás. A própria cidade de Jericó disputa com Damasco, capital da Síria, o título de a mais antiga do mundo. Entram nessa briga aí também cidades da Índia, do Egito, do Iraque, enfim, é uma tarefa dura para os arqueólogos. Na Turquia fica o lugar de adoração onde os fiéis já se reuniam milhares de anos antes da existência das religiões mais conhecidas atualmente. Chama-se Göbekli Tepe e foi construído 9.300 anos atrás, talvez para adorar a estrela Sírius. Na Grécia encontramos a ponte de Arcádico, que tem mais de 3.000 anos, a mais antiga do mundo, construída pelos gregos micênicos e usada até hoje pelos gregos modernos. Ela é no formato de um arco e repare aí que as pedras se apoiam umas nas outras, sem nada entre elas para segurar, e essa ponte não cai. Mesmo depois de mais de 1.000 anos, o Stiftskella
o restaurante mais antigo do mundo na Áustria, continua funcionando. Parte dele foi esculpido nos penhascos de pedra perto da abadia de São Pedro. Dizem que até o imperador Carlos Magno já foi servido nesse restaurante. E os banheiros públicos de Éfeso, na Turquia, nos primeiros 100 anos da era cristã, já eram quase tão bons quanto os de agora. Eram 3 bancos compridos com 36 buracos e havia água corrente passando por baixo para levar embora os dejetos. Mas o que é que esse povo do começo dos tempos vestia? A roupa mais antiga do mundo é conhecida como vestido Tarkan, fabricado no Egito há 5.000 anos, com mangas feitas sob medida, decote em V e pregas. Essas calças de lã, com 3.300 anos, foram descobertas na China e tudo indica que foram criadas para andar a cavalo. Isso aí foi o que restou dessa bolsa encontrada na Alemanha há 4.500 anos e enfeitada com dentes de cachorro. Já esse par de sandálias de fibra tem mais de 9.000 anos de idade. Foi descoberto no Oregon, nos Estados Unidos. Esse outro sapato é um pouco mais novo, digamos assim. Tem só 5.500 anos e foi encontrado numa caverna da Armênia, mas só o do pé direito, de tamanho 36. Para combinar com as sandálias, eram feitas essas meias de lã esquisitas aí, tricotadas entre os anos 300 e 500 depois de Cristo. E esse é um sutiã que foi usado entre 1390 e 1485 na Áustria. Para concluir, vamos agora para uma lista breve e interessante de itens. O preservativo masculino mais antigo do mundo era feito de pele de carneiro, usado em 1640 na Suécia. Era reutilizável e foi encontrado com instruções em latim sobre como limpar. Os primeiros óculos de sol tinham pequenas aberturas para os olhos, usados para proteger o povo inuit do intenso brilho solar refletido na neve, feitos com marfim de morsa 800 anos atrás. O par de óculos mesmo, mais antigo encontrado no mundo, é do século XV, pertencia a um shogun militar japonês e eram feitos de marfim. Essa prótese de madeira de um dedo do pé foi feita há 3.000 anos e é a primeira de que se tem notícia. Esse dente pertenceu a um homem que morreu 6.500 anos atrás e ele usou cera de abelha para fazer algum tipo de tratamento no canino. A garrafa de vinho mais antiga do mundo foi encontrada no túmulo de um nobre romano e é do ano 350 depois de Cristo, mas não estragou. O primeiro globo terrestre, chamado de maçã do mundo, foi criado na Alemanha entre 1491 e 1493, ou seja, na Idade Média o povo já sabia que a Terra é redonda. A primeira fotografia do mundo foi tirada na França. Não é muito nítida não, mas é o registro da vista da janela para uma propriedade na Borgonha. E o automóvel, apelidado de La Marquise, é o veículo a vapor mais antigo a funcionar até hoje. Foi construído em 1884 por um aristocrata francês. Tem um leme no lugar do volante e pode atingir a velocidade máxima de 64 km por hora. Mas é devagar que se vai ao longe. Se você gostou, deixe um like, se inscreva, aperta esse sininho aí para acompanhar as novidades do canal e até a próxima com uma história a mais.